Irmãos, quanto a mim, não julgo havê-lo alcançado, mas uma coisa faço, esquecendo-me das coisas que para trás ficam e avançando para as que diante de mim estão, prossigo para o alvo, para o prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Filipenses 3, 13 e 14. Tema da semana: Paulo, missão e mensagem. Que alegria estarmos juntos para estudarmos a Palavra de Deus. Nosso guia de estudos sempre nos leva a meditar na Palavra. Durante essa temporada estamos descobrindo, através de personagens bíblicos, como o Senhor usa pessoas para que outros conheçam do seu amor. O Senhor usando pessoas, o ser humano, para levar a sua mensagem a todos os lugares, em todos os momentos e a todos. Mais uma vez, que o Espírito Santo abra a nossa mente para que a gente entenda o recado da Palavra de Deus. Os nossos convidados de hoje, pastor Fabiano Mendes. Pastor Fabiano, que é pastor na Igreja Adventista, no projeto Nova Semente. Pastor Fabiano, seja bem-vindo. Minha primeira temporada, acho que você teve, né? Você e Kleber, né? Foi muito bom aquele momento. Estudamos juntos aí sobre o Evangelho a ricos, né? Exatamente, exatamente. Pessoas difíceis de serem alcançadas. Exatamente. Privilégio poder recebê-lo, pastor. Muito obrigado. Bom estar aqui contigo de novo, com o pessoal aí de casa. Muito bom. Pastor Marcelo Dias. Pastor Marcelo Dias é professor no Seminário de Teologia, na Faculdade de Teologia que nós temos em Engenheiro Coelho. Pastor Marcelo também cuida do Núcleo de Missões e a sua formação é um doutorado em missiologia também. É isso, né, pastor? Então, temos aqui, pastor Fabiano, um especialista em missões também. Com toda certeza. Seja bem-vindo, pastor. É um privilégio recebê-lo. Muito obrigado. Um prazer estar aqui participando com vocês. Muito bom. Vamos mais uma vez, eu gosto de mencionar e até motivar o nosso telespectador, nós temos um guia de estudos, ele sistematiza um livro, um assunto, mas ele nos conduz à palavra de Deus. Pastor, você poderia fazer uma prece suplicando a iluminação do Espírito Santo para a gente entender a palavra? Vamos orar nesse momento. Por favor. Bom Deus, temos o privilégio de mais uma vez pararmos as nossas atividades e termos um tempo especial contigo através da Tua Palavra. Amém. Pedimos a Tua presença especial conosco e o Teu Espírito nos guiando àquilo que o Senhor quer nos dizer hoje. Esteja conosco neste momento, te pedimos por Jesus. Amém. Se você deseja conhecer mais da Palavra, se você deseja encontrar realmente sentido para a sua vida, se você deseja entender os planos que o Senhor tem para a sua família, para o seu viver, nós oferecemos gratuitamente a revista Princípios, onde nós temos temas da Bíblia que estão sistematizados para que você compreenda que a sua vida realmente tem sentido. Você receberá gratuitamente na sua casa a revista Princípios, é só acessar o endereço que está na sua tela. Mais uma vez, nesse momento, pastor Steve Thompson e o comentário do nosso guia de estudos. O apóstolo Paulo, originalmente Saulo de Tarso, é muito possivelmente o menos provável missionário de todo o Novo Testamento. Quem teria imaginado o devoto, comprometido e feroz membro da tribo de Benjamim, perseguidor dos seguidores de Jesus, virando as costas para tudo que o havia motivado, proclamando o Jesus que antes havia amaldiçoado e cujos seguidores havia perseguido. É interessante, não é? Penso que o fator motivacional para que Saulo se tornasse o apóstolo Paulo foi o encontro na estrada de Damasco. Não foi somente a luz celestial que contribuiu, não foi somente a voz do céu, não foi somente a tensão na vida dele enquanto se aproximava de Damasco. Ele devia saber, de alguma forma, que ele estava fazendo algo que era errado. Sua consciência devia estar trabalhando. Mas nem mesmo isso foi o principal fator motivacional que virou sua vida totalmente. Foi a descoberta de que Jesus estava vivo.
Finalmente, ele tinha aplicado a passagem de Deuteronômio: qualquer um que morre pendurado em uma cruz está sob a maldição de Deus. Assim foi como ele resumiu a experiência de Jesus. Deus deve ter colocado Jesus sob uma maldição, permitindo que ele morresse pendurado em uma cruz. Seus seguidores deveriam parar de proclamar que ele era filho de Deus. Mas de repente, lá na estrada de Damasco, Jesus estava falando com ele, o Jesus ressurreto. Ele não poderia estar vivo se não fosse pela intervenção e vontade divinas. Então, sua visão sobre Jesus havia sido errada todo esse tempo. A percepção de que Jesus estava vivo, ressurreto dos mortos, no céu, ministrando em seu favor e em favor de todos os outros, foi o fator-chave de mudança e permanece como o centro das convicções de Paulo. E a energia que o levou a ser o maior missionário do Novo Testamento. Nós temos um grande desafio de olhar para o apóstolo Paulo, não como normalmente nós olhamos, um erudito, um teólogo, mas ter uma visão missionária. Gostaria que vocês nos ajudassem a olhar para Paulo como missionário. Eu acho que até como foi mencionado agora no vídeo, Paulo tem essa mudança muito interessante de perspectiva a partir do encontro com Cristo, mas parece que ele já era um tipo de um missionário, só que atuando para o outro lado anteriormente, mas também como perseguindo, tentando persuadir as pessoas a não serem cristãs. Eu acho que isso já é um pouco da personalidade de Paulo, né? Agora, certamente que quando ele tem o encontro e muda de lado, ele se torna um missionário muito mais eficiente. Eu acho que dá para perceber essa mudança. Essa característica da audácia, a coragem de Paulo é fundamental para a experiência de um missionário. Se a gente for pensar no desafio que era sair do território de Israel nos dias de Paulo para levar a história de Jesus ao restante do mundo, era um desafio imenso. Hoje a gente tem facilidades que naquela época não existiam. No mundo globalizado, você tem um mínimo de conhecimento sobre as diferenças culturais, linguísticas, geográficas, onde ficam os lugares, né? E naquele tempo, empreender um projeto missionário era algo extremamente complicado. Imagine para os discípulos, por exemplo, que passaram a vida toda ali na região da Galileia, dentro ali, seguindo Jesus no ministério. Como transcender essas barreiras para comunicar Jesus. Então, a escolha de Paulo, que já tinha uma experiência fora de Israel, as suas habilidades linguísticas, mas acima de tudo a sua coragem, né? Ele estava saindo de Jerusalém em direção a Damasco, né? Acho que essa é uma das grandes características de Paulo. Né? É importante que a gente sublinhe isso, que todo aquele que um dia aceita o Senhor Jesus como seu Salvador, ele se torna um missionário. E o Senhor vai desenvolver nele essas características, essa intrepidez, essa vontade, a convicção, o foco que a gente vê no apóstolo Paulo. Principalmente se for sentir essa capacitação do Espírito Santo com esse dom do apostolado, que é um dom que exige essa postura mesmo. Eu fico imaginando no caso de Paulo... ser enviado para uma missão especial. Exatamente. Eu fico imaginando o testemunho de Estevão sendo apedrejado por essa mensagem, o que aquilo teria talvez alimentado ainda mais essa característica nele. E a gente percebe daí, das suas experiências, o quanto ele sofreu pelo Evangelho, pela pregação, pela proclamação da mensagem, né? A gente vê que ele centralizou, até o guia citou isso, que Jesus Cristo, sua vida, morte e ressurreição se tornam o centro da de toda a abordagem, toda a sua missão. Então ele vê esse processo, isso acontecendo na vida dele, né? E agora ele tem que compartilhar isso com todas as pessoas, né? A pergunta, pode falar, pastor, que eu ia fazer uma pergunta, mas pode falar, você saiu aí. Eu estava pensando aí nas qualidades de Paulo, e uma das qualidades dele era justamente esse seu preparo teológico. Como é que ele vai pegar o fato da morte e ressurreição de Jesus Cristo e criar uma unidade com toda a teologia do Antigo Testamento, na qual ele era versado, recebeu um preparo formal para isso, membro do Sinédrio, né? Aluno de Gamaliel,
e como ele agora vai dar sentido à morte e ressurreição de Jesus Cristo à luz das profecias bíblicas. Então, destacar o evangelho do contexto cultural do Antigo Testamento e do povo judeu era uma tarefa para poucos, e Paulo também era habilitado para isso. Algumas coisas precisavam ser desconstruídas e reconstruídas no seu pensamento, né? Eu acho que o central aqui, e essa é a lição que a gente tem que rever todos os dias na nossa vida, e chama muita atenção em Paulo, é que realmente ele discerne qual é o centro do Evangelho, das Boas Novas. E ele mantém isso, que é a vida de Jesus. E talvez aí seja uma lição para nós, já no início desse estudo, entende? De lembrar que de todas as coisas que nós estudamos, que nós pensamos, praticamos, o centro tem que continuar sendo Jesus. Paulo faz isso muito bem, na sua teologia, em toda a sua construção de uma abordagem, nas suas preocupações, nessa ligação com toda a linguagem, a linha do povo de Israel desde o Antigo Testamento, mas ele mantém o foco, entende? Ele continua tendo Jesus Cristo como o centro e, lógico, ressaltando as diversas etapas do seu ministério, falando da encarnação, falando do ministério aqui, o que representava o sacrifício e a ressurreição também. Não importa a verdade que a gente ensine, Cristo tem que ser o centro disso. Porque às vezes nós estamos mais preocupados em apresentar uma verdade que é importante e Cristo acaba não sendo o centro dessa verdade. É legal essa reflexão. E é um desafio duplo, né? Você compreender isso e você viver a centralidade de Cristo. Né? Então, Paulo tinha as duas coisas. Como teólogo, ele organiza, mas também na sua prática missionária, ele vivencia a centralidade de Cristo no seu ministério também. Eu quero até sugerir, e aí vocês podem até me acusar de estar manipulando aqui os pensamentos, mas como estudante da missiologia, a gente gosta de falar o seguinte, que toda a erudição de Paulo vem muito mais como um fruto desse envolvimento e dessa preocupação de transmitir. Então, ao ele se deparar com esses desafios, em cada lugar, nas suas viagens, veja, em 10 anos, Paulo passa o Evangelho, por causa do seu ministério, passa restrito a um ponto geográfico ali, em Jerusalém ou em Israel. Uma seita judaica, né? Era isso, né? E ele leva para todo mundo, entende? Então, em pouco espaço de tempo, sem as condições, como você já colocou, né? Sem condições como hoje de transporte, assim por diante. Então, mas é nesse contexto de estar empenhado em fazer as pessoas compreenderem essa mensagem, essa comunicação intercultural, né? É que vai surgindo a necessidade de estar em contato com o Espírito, de receber essa revelação, de escrever as cartas, e é o que nós temos hoje, essa teologia desenvolvida, né? Você não está manipulando, não, a gente acredita nisso. Não, a única coisa é que às vezes a gente faz ao contrário. Exatamente né? Isso. Mas sabe o que você estava falando? Estava pensando, quando nós, de alguma forma, compartilhamos com as pessoas aquilo que a gente acredita, é que, em realidade, nós entendemos o que a gente acredita e devemos desacreditar de outras coisas também. E exatamente nesse exercício. Eu imagino o desafio do pastor Fabiano aqui no centro de São Paulo, quantas vezes o questionamento sobre o Evangelho e como torná-lo, né, relevante a essas pessoas, e o centro, mantendo o centro. E é nesse exercício, né? É a única forma de você se aproximar de uma tarefa como essa, que foi o caso de Paulo, o caso de que inúmeros outros cristãos têm vivido isso. Uma cidade multicultural como São Paulo, né? Você tem necessidades distintas das pessoas, a experiência de vida delas, a visão que elas têm sobre religião, como compartilhar, como fazer missão, como cumprir a ordem de Jesus num ambiente como esse. Você precisa dessa sabedoria da centralidade de Cristo. Se você não estiver ligado à centralidade de Cristo, a gente se perde no meio dos caminhos. Porque o grande desafio é como eu vou fazer isso sem perder aquilo que é uma
que é o absoluto divino. Que é a essência. Essa é a grande questão, né? É o absoluto divino, não posso deixar, mas isso aqui é extremamente cultural, é um hábito, isso pode ser deixado, é achar essa linha de equilíbrio. Por isso Cristo tem que ser o centro. É isso mesmo. Muito interessante a reflexão. Eu quero pensar um pouquinho com vocês que Paulo usou estratégias para apresentar algumas verdades, nós vamos vê-las aqui, mas o guia até colocou, quando Paulo pregava aos ouvintes judeus, ele usava essa estratégia. Quando Paulo pregava a mensagem para os gentios, ele usava essa estratégia. Que lições a gente tira disso aqui? Que estratégias? Essa sensibilidade para se adaptar. Então, acho que o termo técnico para isso é o termo que a gente fala constantemente sobre contextualização. Então, fazer exatamente esse exercício que a gente está comentando aqui, de ser fundamentado na Escritura, na Bíblia, saber, conhecer bastante o Evangelho e não perder esse centro, mas ser sensível ao contexto. E daí você é capaz de manter os princípios, mas permitir que a palavra, a verdade, se encarne, como a gente diz, né? Entrar naquele contexto para ela tomar vida ali. E essa é a beleza do cristianismo, sabia? Outras religiões mundiais não têm essa característica. A verdade delas vai sempre carregado por uma cultura. Então, pessoas em qualquer lugar do mundo precisam aceitar a verdade, mas também uma cultura que veio com a verdade. Especialistas dizem que justamente no caso do cristianismo, é essa condição de ser traduzido, digamos assim, em qualquer cultura que permite que o cristianismo mantenha essa vitalidade e continue se expandindo. A gente consegue permitir manter puro, conservar a essência e ainda assim trazer relevância, respostas, tocar nas necessidades das pessoas em todos os contextos. Isso não só de culturas transpondo fronteiras geográficas, outros continentes, outros países. Exato, mas hoje subculturas, as tribos internas de uma cultura, os grupos socioeconômicos, hoje em dia com o fenômeno da globalização, isso se tornou, a gente diz assim, a diversidade bate à sua porta hoje. Essa é a verdade. Você tem um comentário para fazer, né? Você segura esse comentário para a volta do intervalo? Então eu posso afirmar que qualquer telespectador que nos assiste agora ou ligou pela primeira vez, não importa quem ele seja, onde ele esteja, ele pode se tornar um cristão. Absolutamente. O cristianismo é acessível a toda pessoa, em toda circunstância. Se não fosse assim, alguns seriam privilegiados. Que bênção, que maravilha, que linda promessa. O Senhor Jesus pode ser conhecido por você. Nós vamos para o intervalo e já voltamos. Você está acompanhando o programa Lições da Bíblia? No programa de hoje, nós estamos tendo um olhar missionário para o apóstolo Paulo. Estamos desconstruindo, principalmente a gente que tem contato com a palavra já há algum tempo, estamos desconstruindo algumas ideias, né, que a gente sempre olhou para Paulo inicialmente como grande teólogo. Primeiro estamos olhando como missionário. Pastor, a palavra é sua agora. O nosso guia de estudos dessa semana apresenta um texto com um exemplo concreto da experiência de Paulo. A primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 1, verso 22, Paulo elenca 2 elementos ali de diferença. Os judeus pedem sinal, os gregos buscam sabedoria. Paulo faz uma leitura destes 2 grupos e percebe que a forma de apresentar Jesus Cristo aos judeus e aos gregos deveria ser distinta. Os judeus tinham uma história ligada à sua trajetória do Antigo Testamento, a forma poderosa como Deus se manifestou no Êxodo. Eles buscavam um sinal, alguma coisa mais experiencial, alguma coisa que eles pudessem sentir para comprovar que Jesus era o Cristo. Já os gregos
por causa da sua longa tradição na filosofia, eles gostavam de racionalizar a questão. E Paulo tinha que começar de um outro ponto de partida a apresentação de Jesus Cristo a eles. Então, Paulo ele tem essa característica da leitura das pessoas. Por onde começo? Ele não tinha uma cartilha pronta para apresentar Jesus para todas as pessoas. E esse foi o exemplo que a gente viu aí no Guia de Estudos, quando ele faz uso, por exemplo, das metáforas, né? Do atleta, do soldado. Paulo ele não apresenta a cruz do vazio, do nada, ele parte de um lugar, e ele parte do lugar comum da vida. A gente precisa aprender a fazer isso também, a partir da realidade das pessoas, construir a apresentação de Jesus Cristo. Exatamente, olhar para alguém e como eu posso apresentar para ele, dentro da realidade dele, dentro do que, como ele vê o todo, o mundo, como eu vou falar de Jesus para ele, né? Uma lição que está por trás disso, e a gente pode ir nesse assunto aqui todo o tempo, mas é que, às vezes, a gente tem uma visão muito negativa, pastor Gilmar, da cultura. Como se a gente, se nós não fôssemos seres culturais. Né? A partir do momento que nós... A gente vê mal, a cultura é má. Exato. Só que, a partir do momento que a gente nasceu num lugar, fala um idioma, se veste de uma determinada maneira, penteia o cabelo de um jeito, tudo isso é cultural. Preferências na alimentação. São aspectos culturais. Todos os seres são culturais, não tem como. O que acontece é que não existe uma cultura que esteja em total harmonia com a verdade, com a palavra de Deus. Assim como não existe uma cultura que está totalmente contrária à Bíblia. Você tem elementos nas culturas que, de um jeito ou de outro. O que nós dizemos é que o Evangelho, sim, é supracultural. Então, o Evangelho, a mensagem que nós temos sobre Jesus, que Paulo com maestria domina, essa vale para todas as culturas. Agora, a maneira dela chegar em cada cultura é que vai ser um pouco diferente. E não existe nada de errado com isso. Paulo faz isso. Ele vai usando e resgatando elementos culturais que não existe nenhum problema, que as pessoas entendem que faz parte do cotidiano, já como o pastor Fabiano falou. Essa questão é super importante, porque nesse diálogo sobre a cultura como ponto de partida, muitas pessoas dizem, então a gente vai ficar refém da cultura, né, e a gente não faz nada com a cultura. Não, na própria sequência lá de 1 Coríntios, Paulo vai apresentar a cruz, e a cruz é um desafio ao judeu e ao grego. Né? Então, a cultura ela vai ser confrontada pelo Evangelho. Mas a cultura da Bíblia não é a cultura que a gente tem que aderir, né? Se você pegar Jesus Cristo ao longo do Evangelho, o quanto ele condenou aspectos concretos, reais da cultura judaica. Ele diz, olha, isso aqui não está de acordo com a palavra. Então, o Evangelho, a palavra, ela tem condenações de diversos aspectos a toda a cultura, inclusive a cultura do período bíblico, e tem também palavras de apoio, ou o que alguns especialistas chamam de sementes do reino, em todas as culturas. E a partir dali você consegue construir. Foi o exemplo de Paulo em Atenas. Encontrei o altar ao Deus desconhecido. É sobre esse Deus que eu quero falar. E a partir dali ele apresenta o Evangelho. Então toda cultura tem possibilidades de se apresentar o Evangelho de Jesus Cristo. Se fizermos esse exercício com capricho, nós conservamos o Evangelho. Se não fizermos esse exercício que Paulo faz, deturparemos o Evangelho. Isso precisa ficar claro na mente de todos. Ou a gente vai se fechar com medo, a gente com corre receio, o risco, né, de apresentar uma determinada cultura e não o Evangelho. Exatamente. Agora, tem uma palavra para isso, um termo, que é pesado. Isso chama-se sincretismo. É misturar a verdade com o falso. E isso acontece não quando a gente contextualiza, mas quando a gente não contextualiza. Porque a gente misturou uma cultura com a mensagem. Essencialmente, nós não estamos mostrando a pureza do Evangelho. Exatamente. Foi ali misturada. Exatamente. Esse é um... Paulo fazia isso muito bem. Né? E eu acho que se fechar também, com medo de... Né, também, de alguma forma, você está deixando de viver essencialmente o Evangelho. Exatamente. Essa decisão na história do cristianismo, a gente vê lá no Concílio de Jerusalém, foi um momento marcante, em Atos capítulo 15, quando eles se reúnem e entendem, pelo menos, não sei se entendem completamente, mas
pelo Espírito Santo, ali eles tomam essa decisão e fica evidente. Agora, Paulo demonstra para a gente como é que isso funciona em tantos contextos. Missionária dele. Só para lembrar desta situação, para o telespectador que talvez não tenha Sem contato, dúvida. que nós temos ali gentios que estavam se convertendo ao cristianismo, e o cristianismo preservava práticas judaicas. Exato. E aí eles queriam que os gentios adotassem essas práticas judaicas. E algumas eram bem desafiadoras, né? E impediam bastante a propagação do Evangelho. Estavam ligados muito à história de Israel, né? E veja esse ponto importante, né? De transcender o lugar onde se está. Os judeus ainda tinham algo a caminhar à frente a partir de Jesus Cristo. Então, quando Paulo vai fazer toda essa discussão sobre a lei, ele está tentando levar as pessoas da sua própria cultura, do seu próprio povo, a transcender os limites da lei e a chegar ao espírito da lei, a essa formação dos princípios do Evangelho dentro da própria pessoa e não apenas um conjunto de ações exteriores que a gente tem. Paulo está levando além, ele está tentando levar, no caso da discussão com os judeus, né, além da experiência que eles tinham. E ele vai fazer a mesma coisa com os gentios, né, nos problemas que eles têm. O Evangelho transcende a nossa experiência atual. Precisamos passar por um processo de transformação, de crescimento, quando recebemos o Evangelho em nossa vida. Eu só queria aprofundar um pouquinho nessa colocação, até para esclarecer para o ouvinte, né, que infelizmente hoje também nós não entendemos o que Paulo estava dizendo ali, como por exemplo, quando a referência, eu creio que você está fazendo, Romanos 3:31, é isso, quando ele vai citar o exemplo da lei? Exatamente. Anulamos, pois, a lei pela fé de maneira nenhuma, antes confirmamos a lei. Então, parece que Paulo está querendo ensinar uma coisa, eles não entenderam aquilo, que ali está se referindo à importância da guarda da lei, que o Senhor não está anulando a lei, mas também está mostrando que algumas práticas, algumas coisas que haviam se tornado lei, elas não existiam mais. Então, Paulo está mostrando o lado espiritual da lei, está mostrando que é válida, mas a gente comete o mesmo equívoco às vezes hoje. Quanto à questão da lei, eu recomendaria para o nosso amigo que tenha o guia de estudos nosso, que veja essas passagens da pergunta 5, porque todas elas demonstram exatamente que Paulo continua reafirmando os princípios da lei. Ele repete praticamente todos os 10 mandamentos, todos os 10 mandamentos, outros trechos da lei. E daí, de novo, essa combinação de princípios e aplicação de princípios. Então, isso é muito claro, isso é muito óbvio, mesmo em relação à lei. Os 10 mandamentos, eles têm muito mais esses princípios do amor de Deus, do seu caráter, diferente daquelas leis cerimoniais, que eram muito mais culturais, digamos assim. E essa questão do Evangelho apontar para além, né, para algo maior do que a gente consegue experimentar, né, sem o Evangelho, as leis cerimoniais todas, elas apontavam o ministério de Jesus Cristo e o plano maior do Evangelho, da redenção humana. E quando você tem apenas uma experiência formal, né, com essas cerimônias todas, e você não entende para onde elas apontam, o que elas apresentam a respeito de Jesus Cristo, você não aproveitou a lei. E o que Paulo está apresentando o ministério de Jesus Cristo, sua morte e ressurreição, ele parte da lei e mostra, olha, tudo isso estava lá, já apontado pela lei. E como já se tornou real, você já consegue ver a olhos nus, né, a cena real. Aquilo que era prefigurado nas cerimônias já aconteceu, já é realidade, já é história. A nossa salvação já se concretizou. Então, Paulo faz esse desafio, né, da lei, da parte cerimonial. E a parte moral, a gente continua. O objetivo do Evangelho é nos tornar mais semelhantes à vontade de Deus e a viver os princípios morais da sua lei. Quando você fala, eu penso de duas formas. Naqueles que radicalizaram isso e não desfrutaram, e às vezes quando nós não achamos que é importante e da mesma forma nós não estamos desfrutando. Perdemos dos dois lados. Dos dois lados. E Paulo tinha um objetivo,
eles precisam ouvir um recado. Eles olham de uma forma. Então eu preciso mostrar para eles qual é o verdadeiro sentido. Ele está usando uma estratégia de missão aqui. Sim. Às vezes ele é bem direto. Tem um texto que a gente viu no Guia de Estudos, Romanos capítulo 2, verso 21, como exemplo, né? Ele segue aí até o verso 24. Tu, pois, que ensinas a outro, não te ensinas a ti mesmo? Tu que pregas que não se deve furtar, furtas? Então, a discussão de Paulo com a lei, né? O objetivo da lei está acontecendo na sua vida? Você está vivendo esses aspectos? E não em termos de salvação. Paulo ele é claro em perceber em Jesus Cristo a consumação da salvação e sem outro caminho de salvação, além do sacrifício de Jesus Cristo. Mas a lei ela tem um papel de nos conformar com a vontade de Deus, uma transformação interior, pessoal, e é nisso que Paulo está preocupado. Então, nos diálogos dele com o seu povo, e que entra muito o aspecto da lei, Paulo está preocupado nisso. Olha, não basta você saber que está escrito não furtarás, você precisa deixar de furtar, e isso você não vai conseguir sozinho, né? Jesus Cristo é que vai poder influenciar e transformar a sua vida para que você deixe de ser um ladrão. Eu acho que a gente vai falar mais sobre isso, mas o objetivo da missão não é assim simplesmente dizer, olha, você já ouviu falar sobre um Jesus e contar uma história? Não é isso. É que esse conhecimento se torne uma experiência na vida daquela pessoa e que cause uma transformação. E é aí que entra toda essa insistência de Paulo. Ele poderia contar a história somente, mas ele quer que aquilo se torne concreto e daí ele precisa dos princípios que vão conduzir essa transformação. Esses princípios estão melhor expressos e de acordo com a vontade de Deus na lei moral. E nós precisamos desenvolver isso, que se eu tenho uma verdade para ser apresentada da palavra, que eu tenha a sensibilidade de como apresentar, a forma de apresentar, para que eu leve a essa mudança, como você colocou. Qual é o grande objetivo da missão? Não é simplesmente fazer um discurso, contar uma história a respeito de quem é Jesus, mas que essa pessoa tenha uma experiência e uma mudança de vida. Se eu não tenho a experiência como missionário, né, dificilmente eu vou poder compartilhar o que é a experiência para outra pessoa. Conta a história de um missionário que viveu cristão, viveu no Oriente, e viveu a experiência de cristão. Anos depois, ele não batizou muita gente, não tornou esses povos em cristãos, mas outros missionários que vieram depois e começaram a apresentar Jesus Cristo e o Evangelho às pessoas daquele lugar, eles relatavam, eu conheço esse Jesus, ele viveu aqui tem uns 20 anos. Ele tinha trazido muito mais do que uma história, né? Era uma experiência. E quando a gente une as duas coisas, então, né, o impacto disso essa foi muito grande na vida das pessoas. Isso é reflexivo. No último programa a gente falou, né? O pastor convidado citou, o pastor Samuel citou assim que a gente tem que mostrar quem é Jesus para as pessoas, né, vivendo. Aí eu até perguntei, né, quem que eu estou mostrando que eu sou? Né? Se as pessoas virem Jesus em nós, estarão abertas a ouvir de Jesus a partir de nós. Será que fariam? Não? Jesus, ele passou por aqui. Ele passou por aqui. É extremamente reflexivo, eu creio que é importante para a gente. E a gente viu vários exemplos, o Guia de Estudos apresentou, por exemplo, a questão dos soldados que você citou e os atletas. Era comum para eles viverem, né, com o soldado, com os atletas, isso fez parte da cultura e ele usou os mesmos exemplos como estratégia para dar um rumo, uma mudança de vida, que era a sua intenção. Nós vamos para o intervalo, nós já voltamos. Você está acompanhando o programa Lições da Bíblia. Eu tenho certeza que tem sido para você, como está sendo para nós aqui, extremamente reflexivo. Que a gente revele o Senhor Jesus Cristo em nossa vida. Já voltamos.
Chegamos ao nosso último momento do programa de hoje. Hoje é o nosso 12º encontro. Estamos chegando ao final de mais uma temporada. Mas daqui a 2 encontros teremos uma nova temporada falando sobre o profeta Jeremias. Vai ser uma grande bênção também para a nossa vida. Pastor, vocês desenvolvem na Nova Semente um trabalho evangelístico muito legal. Queria que você compartilhasse rapidamente, dissesse o endereço para aqueles que moram na cidade de São Paulo, que desejam visitar, né, os amigos que nos ouvem nesse momento. Ali na Nova Semente, nós temos um propósito muito definido. Oferecer a oportunidade de pessoas que não têm uma formação religiosa, não têm uma bagagem dentro de alguma igreja anterior, mas de alguma maneira estão interessados em conhecer um pouco mais a respeito de Deus e da sua palavra. Então, nós temos diversas igrejas adventistas em São Paulo, temos igrejas étnicas, né, que atendem árabe, judaica, coreana, japonesa, centros adventistas que buscam o tema que a gente está discutindo aqui nessa lição, né? Apresentar o Evangelho de Jesus Cristo a pessoas dentro da sua própria cultura. E a gente percebe a formação de uma cultura em São Paulo, que é uma cultura mais secular. Pessoas que conhecem muito pouco a respeito da Bíblia. Nós vivemos num país cristão, as pessoas sabem a respeito de Deus, mas tem informações muito generalizadas. Falta uma experiência pessoal para muita gente. Então, a Nova Semente passou a existir, estamos completando 10 anos de existência esse ano, 2015, para suprir essa carência das pessoas. Como a gente apresenta o Evangelho de Jesus Cristo a pessoas que conhecem muito pouco a respeito da palavra de Deus na nossa sociedade. Ok, foi muito bem lembrado. Então, a gente tem a comunidade adventista Nova Semente, a gente tem a comunidade adventista árabe, nós temos a judaica, isso, né? Sim. Então, foi muito bem lembrado desses outros projetos que nós temos aqui. Deus continue abençoando, Deus os use poderosamente. Obrigado. Pastor, eu queria que falasse rapidamente sobre o NUNCI, o Núcleo de Missões. O Núcleo de Missões. O NUNCI é um órgão do UNASP, do Centro Adventista de São Paulo, e Centro Universitário Adventista de São Paulo, em Engenheiro Coelho, e o objetivo é simplesmente continuar fomentando, trabalhando dentro do nosso ambiente acadêmico esse assunto da missiologia. A gente olha para a Palavra de Deus como um relato das ações missionárias de Deus e também como manual para continuarmos levando o Evangelho a outras pessoas. Então, dentro desse contexto acadêmico, nós trabalhamos com 4 ênfases. A pesquisa, então, acadêmica, junto aos programas de graduação e pós-graduação. Temos um programa de pós-graduação em missiologia no UNASP hoje. Também na formulação, preparo de materiais que sirvam a outras pessoas que queiram participar e aos nossos grupos também. Uma ênfase em treinamento, capacitação daqueles que estão querendo melhor atuar como missionários em diversos tipos de contextos. E temos os projetos de missão, essencialmente. Os projetos estão divididos, assim como que por complexidade e geralmente ligados a diferenças culturais, a distanciamento cultural entre o missionário e o seu destino. E hoje a ideia no UNASP é termos projetos, então, que vão desde as regiões ao redor do nosso campus. Temos hoje um movimento chamado Atos 29, que são alunos universitários, principalmente, que voluntariamente trabalham com grupos diferentes ali ao redor, desde pessoas que são moradores de rua, até pessoas que estão em clínicas de reabilitação e assim por diante, até outros projetos mais distantes dentro do Brasil mesmo, região de Campinas, por exemplo, região de Manaus tem um outro projeto, e daí nós vamos expandindo. Então, na América do Sul, existe um projeto sendo traçado para o Uruguai, depois na África, atualmente um projeto em Moçambique, e o nosso projeto mais distante, de certa forma mais complexo, é no norte da Índia. Então, esses projetos geralmente incluem 3 áreas, inclui uma área que envolve educação, uma segunda que envolve saúde e uma terceira que tem a ver mais diretamente com a Palavra de Deus. Nessas regiões mais distantes,
O NUNCI tem enviado também missionários, grupo de pessoas já estão trabalhando lá? A maneira que nós temos trabalhado, por enquanto, tem sido basicamente com um compromisso de longo prazo. Ok. Mas os alunos vão, geralmente, no período de férias, passam de 10 a 20 dias, normalmente, apoiando esse trabalho. E depois o pessoal local continua, no próximo período a gente envia mais um grupo. Essa é uma modalidade. Muito legal. Temos algumas outras opções para quem se interessa também. Vou deixar o site www.numci.org e ali a gente tem mais informações. Ficamos assim muito felizes de ver que o Espírito Santo tem trabalhado, talvez gerando um despertamento como nunca na história da comunidade adventista no Brasil, em termos de pessoas que estão interessadas, se preparando, doando e incentivando o trabalho missionário ao redor do mundo. Muito bom. Eu quero motivar você que acompanha o programa Lições da Bíblia, que onde você estiver, você é um missionário. Mas se você deseja realizar um trabalho especializado, se você deseja se aprofundar, receber orientações, está aí. Vamos relembrar o site aqui? Sim, www.numci.org. Numci, N-U-M-C-I. M-C-I. Numci. Muito bom. Muito bom. Que você sinta-se motivado a participar. Queridos, vamos adiante. Nós temos dois detalhes importantes. Um é quando Paulo fala a respeito da ressurreição, morte e ressurreição de Jesus Cristo. Esse é um capítulo que eu recomendo ao telespectador ler, capítulo 15 da primeira carta de Paulo aos Coríntios. O capítulo 15 é o capítulo da esperança daquele que perdeu um querido. E a gente vê Paulo aqui apresentando uma verdade que é a ressurreição daquele que um dia dormiu o sono da morte. Ele apresenta uma verdade com um grande desafio, né? Quando as pessoas acreditavam de forma totalmente diferente. Mais uma estratégia missionária de Paulo aqui. Deixa eu sugerir que é mais do que uma estratégia. É parte do seu método, certamente, mas é mais do que isso. Estratégia parece que é uma coisa assim muito parece que é formal, fria, mecânica, fria, né? É verdade. Meio utilitarista. Exatamente. O que Paulo está fazendo é inserindo o evangelho na vida daquelas pessoas, entende? Então, ele percebe essa necessidade por uma compreensão correta da verdade, mais esperança, que traga maior esperança àquelas pessoas. E é isso que ele vai fazendo agora, lógico, num aspecto específico daquela cultura, não é? Como você fez referência. Em 1 Coríntios 15, me chamou a atenção o número de referências à dinâmica missionária. Olha só, de relance, logo no início, o primeiro verso, Paulo diz: irmãos, venho lembrar-vos o evangelho que vos anunciei. Isso é missão. Ele está dizendo, eu preciso que vocês se lembrem daquela ação missionária, quando eu fui missionário de vocês, e daí ele começa essa explicação. Quando a gente pula lá para o verso 12, que é mais especificamente a parte que o guia faz referência, ele já começa de novo. Ora, se é corrente pregar-se que Cristo ressuscitou, então ele está fazendo referência à pregação. Mais embaixo ele faz menção no verso 15, o problema da nossa, ou no 14, se Cristo não ressuscitou, é vã nossa pregação e a nossa fé, e no 15 somos tidos por falsas testemunhas. Isso tudo é dentro de um contexto de missão. Essa é a preocupação dele, é ligar justamente tudo aquilo com a missão. Se nós não cremos, se nós não estamos vivendo isso, nós somos falsas testemunhas. A mensagem anunciada e qual o efeito dessa mensagem na vida de quem a recebe. Nós estamos sendo falsas testemunhas. Agora, só a título de interesse para quem está se deparando, de repente, com esse ensinamento sobre a morte como um sono, sem essa dimensão imediata de transcendência e assim por diante. Hoje, talvez pela primeira vez ouvindo a gente aqui, a missão, quando cristã, a partir do Evangelho de Jesus, visa essa transformação que nós comentamos no outro bloco. E não faz nenhum sentido você falar em transformação
em um novo céu, uma nova terra, uma recriação, se nós não entendermos a morte dessa maneira. Porque se existe uma continuidade natural, então por que recriar? Por que você recomeçar, renascer, como é o ensinamento? A morte e a ressurreição de Jesus não fazem sentido nessa visão a respeito da vida, de que ela é permanente, de que a morte de fato acontece só a morte do corpo, mas você continua numa outra existência, né? De novo, o nosso tema aí de Paulo. A audiência de Paulo é a audiência da cidade de Corinto. Já eram cristãos, mas eram da cidade de Corinto, vieram do mundo gentil, do mundo grego. E no mundo grego, você tem uma preocupação muito grande na vida aqui e agora. Você tem que alcançar a virtude, você tem que aproveitar a vida aqui, né? Porque como a vida continua mesmo, né, no dualismo grego, né, você gasta a sua energia com o hoje. E Paulo está dizendo, olha, o Evangelho eu apresentei a vocês, tem bênçãos para vocês hoje. Né? O amor ao próximo, a honestidade, os relacionamentos vão receber uma bênção de Deus, né, se vocês seguirem os princípios de Deus. Mas se vocês pensarem no Evangelho que eu preguei a vocês, só em termos da existência de vocês hoje, sem um olhar para o futuro, não faz sentido. E a cruz que eu apresentei para vocês, ela muda o nosso futuro. Então Paulo, ele apresenta um Evangelho completo. Não é uma parte do Evangelho que eu posso dizer, olha, eu quero só esse pedaço do Evangelho porque ele me traz benefícios hoje. Paulo está dizendo, se você não tem o Evangelho todo, você não tem nada. Né? Porque o maior benefício do Evangelho não é só o hoje, é a vida futura. E na vida futura, Deus tem um plano para vencer a morte. Né? Ele parte aí do que as pessoas viam a respeito da morte para com o que o Evangelho trazia a respeito da morte e por que Jesus teve que morrer e vencer a morte, para nos mostrar qual é a solução para a morte, aonde está a vitória sobre a morte. Então, Paulo trabalha muito esse tema a partir de onde as pessoas estão. Eu creio que hoje o nosso mundo tem uma compreensão a respeito da morte muito parecida com a que os coríntios tinham. E é necessário você parar um instante e ouvir bem o que o Evangelho está anunciando a respeito da morte e por que Jesus precisou morrer e ressuscitar. Sem a ressurreição, Jesus não tinha completado o seu ministério. Né, para a gente entender como esse assunto, à luz da Bíblia, faz sentido, né, se encaixa, né, a morte e a ressurreição de Jesus Cristo com toda a mensagem bíblica, inclusive o aspecto da vida após a morte ou da imortalidade da alma. Ele diz que nós somos os mais infelizes de todos os homens. Então, essa é a grande intenção. Não dá para pensar, se você, ele diz, né, se a sua vida, sua esperança em Cristo se limita apenas a isso aqui, não tem sentido. A inspiração para a minha vida aqui tem que vir dessa minha compreensão da vida depois. Né? A forma como o futuro se abre para mim que vai determinar a forma como eu vivo hoje. Paulo está tentando trabalhar isso com aquele grupo de cristãos que está vindo do mundo gentil. Né? Muito bom, muito bem colocado. Eu creio, viu, pastor, que enche de esperança, talvez alguém que esteja nos assistindo nesse momento e que perdeu um querido essa semana, né, há um mês ou mais e ainda está curando a ferida. Qualquer laço interrompido, um dia, pela graça do Senhor, pode ser resgatado, porque Cristo morreu e ressuscitou. Por isso, um dia Ele voltará para reatar esses laços. Então, só para a gente refletir, é muito interessante. Por último, não vou mais pensar na estratégia, né? Marcelo, porque realmente a gente tende a querer, assim, a olhar de uma forma muito mais acadêmica, né? Muito mais, assim, aulista, né? Não sei se é essa expressão, mais aula do que... Mas a gente vê aqui Paulo dando lições muito interessantes do seu envolvimento missionário, o seu trabalho em grupo, as dificuldades. A gente tem um relato no Guia de Estudos, a dificuldade aquela que ele teve com João Marcos, que abandonou a primeira viagem, e aí eles vão para a segunda viagem e Barnabé diz assim, vamos levar o João Marcos, né? Não, João Marcos não. E aí houve ali uma desavença afiada e um foi para o lado, outro foi para o outro, né? Mas lá na frente... Tudo virou bênção, tudo virou bênção. Ele recomenda, traga o João Marcos aqui comigo, né? Mas a gente vê assim, Paulo preocupado em que nós nos uníssemos também, estivéssemos unidos em missão.
Eu acho que o paradigma de Paulo é importante e válido ainda hoje. A missão não é uma atividade individual ou individualista, né? A gente, às vezes, se acostuma a ver Paulo como muito individual e não chamar atenção na nossa leitura bíblica para esse fator de que ele sempre está acompanhado, ele trabalha junto com a igreja que envia, com as comunidades locais, ele tem esse aspecto relacional que é muito importante, é parte do cristianismo. Seria uma contradição, né, pastor Fabiano, se Paulo, pregando o evangelho, sendo um missionário tão ideal, não trouxesse essa dinâmica de comunidade relacional no seu trabalho. Uma curiosidade, só se eu puder. Por favor. Me lembrei de trazer esse livro aqui. É um livro, dentro da missiologia, do estudo da missão, uma referência sobre métodos missionários. E é interessante que, há pouco tempo, houve uma celebração de 100 anos desde que esse livro foi escrito por Roland Allen, que foi uma dessas pessoas assim chaves, né? E o tema é justamente isso, métodos missionários, o de Paulo ou os nossos? É bem interessante que o livro, quando foi escrito e publicado, como eu falei, há pouco mais de 100 anos, ele foi tido assim como mais um livro qualquer. E levou alguns anos até que se descobrisse o valor. Mas é hoje tido como um estudo assim seminal, importante demais, olhando exatamente essa realidade de Paulo. Uma das coisas que o autor fala sobre Paulo e sobre o seu método missionário é exatamente isso. A importância desse trabalho juntamente a outras pessoas. Ou levando alguém junto, ou com a igreja que tinha enviado, ou com a comunidade que foi estabelecida. Sempre uma visão integrativa, comunitária e assim por diante. Muito bom. Até o guia de estudos usou isso. Paulo era um obreiro diligente com personalidade forte. Foram queridos, né? E sinceridade de propósito, né? E a gente pode olhar para o indivíduo dessa, né? Assim, não, esse não vai conviver, não vai... Eu gosto de olhar essa história como o evangelho na vida real. Porque quando a gente apresenta o evangelho, a gente tem a tendência de apresentar uma experiência perfeita. Sim. E a gente, como ser humano, acaba omitindo os detalhes difíceis da história. Esse processo de transformação, esse lugar aonde o evangelho quer nos levar, e há uma jornada pessoal de transformação do indivíduo. E essa jornada tem acidentes. De vez em quando você escorrega, como Paulo escorregou na situação com João Marcos. Mas depois vem o momento de oferecer perdão, o momento de reatar, né? E de você apresentar que houve um crescimento. Eu creio que isso é importante. Eu até já citei em algum momento que a missão também é para mim, né? Para me transformar. E esses relacionamentos vão fazer a gente crescer. Quero agradecer muito. A gente se encontra no último programa, no próximo. Tá bom? Vamos fazer uma prece agradecendo. Pai, obrigado mais uma vez pela Tua palavra, pelas orientações, por esse manual de ações missionárias que o Senhor teve para nos salvar, tem para nos salvar. Que aceitemos a palavra, que a gente viva a palavra, que a gente conte às pessoas aquilo que o Senhor está fazendo em nós. Amém. Clamamos por isso em nome de Jesus. Amém. Amém. Não esqueça as palavras de Jesus e conhecereis a verdade e a verdade os libertará. Um abraço e até o próximo programa Lições da Bíblia, aqui na TV Novo Tempo, o canal da Esperança.